João Paulo. Pastor João Paulo, nós nos conhecemos já há muitos anos. Como é bom poder ver pessoas que passam os anos, as décadas, os séculos e alguns os milênios e eles permanecem firmes na jornada. Temos uma história de comunhão, de relacionamento, e nesses últimos tempos estamos mais próximos. E ele escreveu este livro, e eu gosto muito desse tema, um dos meus temas preferidos, a fé, e aqui ele colocou a fé que vence. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tudo acontece por meio da fé. Jó, ele perdeu todas as coisas, mas o diabo não conseguiu tocar na fé dele. Você vai se tornar a pessoa mais miserável da face da terra se o diabo conseguir tocar na sua fé. Jó perdeu os bens, Jó perdeu a família, Jó perdeu a saúde, mas ele declara: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Olha que extraordinário. E o que aconteceu depois? Recebeu em dobro. Olha que extraordinário. Porque a sua fé era uma fé inabalável. Então permaneça firme na fé. E hoje você vai aprender, você vai receber desta unção e você vai vencer todos os seus desafios e obstáculos. Quando você recebe, diga amém. Está pronto, pregador? Toca fogo no mundo, é com você. Deus que te abençoe, João. Glória a Deus, amém, igreja? Louvado seja Deus. Antes de passar a palavra, quero falar a respeito do livro, que tem aqui atrás a recomendação do apóstolo, viu? Ele é um dos meus amigos de tantos anos, de décadas, né? E ele é um dos que recomendam o livro, e outros amigos nossos no ministério. E eu tenho essa honra que ele me concede estar ministrando e falando do livro. São 36 anos de história aqui, 36 de vida espiritual e 35 de ministério, né? Pregando a palavra. E aqui tem tudo que eu aprendi, que eu ouvi de grandes homens de Deus, recebi o que Deus me deu, tem minhas experiências e tantas coisas abençoadas, só sobre fé. São 9 capítulos falando sobre os mistérios, os segredos da fé. E hoje eu quero falar de um dos capítulos que se chama A Fé de Deus, que também tem a ver com o título. A fé que vence é a fé de Deus. Não é uma fé qualquer, é a fé que Deus tem e que Deus nos deu. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Depois você vai ter a oportunidade de adquirir um livro lá fora, né? Mas vamos abrir a palavra sem demora, para ganharmos o tempo. Marcos capítulo 11, Evangelho de Marcos capítulo 11, eu sei que é um dos textos preferidos do apóstolo também, já ouvi ele ministrar muitas vezes nessa passagem, né? Nós temos o mesmo espírito de fé, temos o mesmo entendimento, nos identificamos muito nesse assunto, temos os mesmos discipuladores, né, como Kenneth Hagin e tantos outros homens de Deus. Então, Marcos capítulo 11, versículo 12 em diante. Marcos 11, 12. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Vamos para o versículo 19. Caindo a tarde, saíram da cidade. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Jesus estava num vai e vem quase que diário entre Betânia e Jerusalém. Parando em Betânia, ia a Jerusalém,
entrava no templo e ali ele ouvia, ali ele falava. E nesse dia ele saiu de Betânia cedo para ir a Jerusalém. E a Bíblia diz que no caminho ele viu uma árvore muito bonita, frondosa, cheia de folhas, e sentiu fome. Foi ver se nela acharia alguma coisa. E olhando bem, não achou nada. E a Bíblia diz que Jesus não gostou de não achar fruto na árvore. E a Bíblia diz também que não era tempo de figos. E por que Jesus ficaria chateado ou irritado com a árvore que está fora de tempo, de estação, para dar o seu fruto? E ele soltou uma palavra. Ele disse àquela árvore, que não gostou dela não ter fruto: você nunca mais vai produzir fruto, ninguém jamais comerá fruto de ti. E eu quero que vocês notem isso, que aparentemente não aconteceu nada. Jesus soltou a palavra, os discípulos ouviram, não entenderam nada, seguiram até Jerusalém e a árvore ficou do mesmo jeito, aparentemente. Entraram no templo em Jerusalém. Jesus, a Bíblia diz que aquele dia também ele fez uma limpeza, expulsou os mercadores, os vendedores de pombas, de animais, e no final do dia ele saiu e deveria voltar a Betânia, mas ele dorme em algum lugar no caminho. E pela manhã eles retornam a Betânia. Passando no mesmo lugar, os discípulos notaram algo diferente. A árvore não estava mais viva, não tinha mais cor, estava morta. A Bíblia diz seca desde as raízes. Se notava que ela havia morrido desde as raízes. E os discípulos ficaram inquietos com isso. Mas por que Jesus amaldiçoou aquela figueira, se não era tempo de figos? Eu tenho dois entendimentos para isso, duas especulações, né? O primeiro é que talvez ele buscasse um fruto temporão, aqueles frutos fora de tempo, um pouco antes ou um pouco depois da estação, que é muito comum, né? E ele não acha, também acho que isso é provisão de Deus para animais, para pessoas, um fruto, uma manga perdida fora do tempo, ainda que de vez ou verde, ainda pode matar a fome de uma pessoa, de um animal, de uma ave. E talvez alguns estudiosos dizem que Jesus amaldiçoou a figueira porque ela representava e lembrava da figueira do Éden, com a qual os discípulos usando suas folhas, ou da qual os discípulos usando suas folhas cobriram sua nudez. Discípulos não, Adão e Eva, né? Usando as folhas da figueira cobriram sua nudez. Aquilo era um paliativo e era um subterfúgio que não é permitido. Não se pode cobrir a nudez do pecado com folhas de figueira ou com nenhuma outra coisa qualquer, desculpa, ou com a justiça própria do ser humano, seja com o que for, não dá para cobrir a nossa nudez, a nudez do nosso pecado. Só o sangue do Cordeiro Jesus. Então ele amaldiçoa para sempre a figueira e toda espécie de desculpa e de justiça humana e de subterfúgios para cobrir nossos erros. As nossas próprias desculpas foram amaldiçoadas naquele dia, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira. Esse tipo de coisa nunca mais vai produzir fruto na nossa vida. Nenhuma desculpa humana. Amém? Aí Jesus prossegue, os discípulos indagam a ele, que para mim é uma indagação, parece uma exclamação, e Pedro, mais afoito, ele diz: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou desde a raiz. Na verdade, para mim parece uma pergunta. Ele está perguntando o que aconteceu aqui, que poder é esse, por que aconteceu isso? O Senhor falou uma palavra, o Senhor amaldiçoou. Na verdade, essa palavra maldição é uma condenação. Na Bíblia, condenação e maldição são as mesmas coisas. Quem está condenado está amaldiçoado. A Bíblia diz que maldito o que fosse pendurado no madeiro. Era uma condenação humana, mas era uma maldição. Toda lei traz a sua condenação, se for quebrada, o que se torna uma maldição. Romanos 8:1 diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, era a condenação que a lei trazia. Mas Jesus condenou
Quando Pedro diz, o Senhor amaldiçoou, ele está dizendo, o Senhor condenou aquela árvore, ela morreu desde as raízes. O que é isso? Que poder é esse? Ao que Jesus lhes respondeu, tende fé em Deus. Essa é a tradução que chegou para nós. Os estudiosos do grego dizem que a tradução está errada, equivocada. Jesus não disse, tende fé em Deus. O que Jesus disse aqui, na verdade, foi, tenham a fé de Deus. Por isso que essa palavra se chama a fé de Deus. Tenham a fé de Deus. E aí Jesus vai explicar o que eu fiz, o que eu pratiquei ali, o que eu quero ensinar para vocês é como a fé de Deus funciona, como é e como funciona. Jesus ensina na prática. E como é a fé de Deus? Ele diz, na verdade, se você disser, crer em algo em seu coração e disser, falar com a sua boca e não duvidar, vai acontecer. O princípio da fé é o que está em 2 Coríntios 4,13, cri, por isso falei. Temos, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. O espírito da fé é crer com o coração e falar com a boca. Fé que não é falada não funciona. Fé não é um sentimento, fé é uma convicção, é uma certeza do coração que se manifesta sendo falada. Eu posso crer em tudo, mas se eu não falar nada, não terei nada, não acontecerá nada. Tem gente esperando que Deus faça, mas não fala. Jesus disse, se vocês falarem e não duvidarem em vossos corações, mas crerem que se será feito o que vocês dizem, vai acontecer. Cri, por isso falei. A fé tem que sair pela boca. Essa certeza que você tem que sair pela boca. Eu falo que eu creio. Eu falo, e Jesus disse, se vocês disserem a este monte, olha como funciona, sai daqui e vai para o mar, e não duvidarem, vai acontecer. E de que monte ele estava falando? Certamente, de algum dos montes ali em volta de Jerusalém ou de Betânia, que eles podiam ver. Mas em outra passagem, em Mateus 17, versículo 19 em diante, aconteceu um caso interessante. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um menino. E o pai do menino vem a Jesus, olha, seus discípulos não conseguiram. Jesus resolve o problema, expulsa o demônio. E aí os discípulos perguntam, por que não pudemos expulsar o demônio? Olha a resposta de Jesus, por causa da vossa pequena fé. Acabou, ponto. Por que o demônio não saiu? Pequena fé. Aí ele diz, mas se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam a este monte, sai daqui e vai para o mar, e ele obedeceria. Jesus fazendo uma relação com aquela palavra de Marcos. Mas primeiramente ele diz que para remover um monte precisa ter uma fé como um grão de mostarda. As duas únicas passagens na Bíblia que falam de fé como um grão de mostarda, nunca é do tamanho de um grão de mostarda, só nas traduções mais atualizadas, porque tem muita coisa, a meu ver, nas versões atualizadas, novas versões, que saem fora. O texto original diz, fé como um grão de mostarda, não do tamanho, porque se fosse do tamanho, falaria de dimensão, e o grão de mostarda é pequenininho. Então seria, se vocês tiverem uma fé pequenininha, vocês vão remover montes. E a confusão vinha para minha mente. Por que eu não consigo remover um grão de areia? Então eu não tenho fé. Se é para remover monte uma fé pequenininha, não é pequenininha, é como um grão de mostarda. E a questão é, como é o grão de mostarda? É pequeno no começo, mas se desenvolve, se torna das maiores hortaliças da face da terra. A nossa fé, ela é pequena no início, mas ela não pode ficar pequena, não pode ficar como uma semente, como um grão. Tem que se tornar uma grande hortaliça, uma grande fé. Eu tenho que desenvolver à medida que eu vivo com Deus e tenho as práticas espirituais, minha fé tem que desenvolver, tem que crescer, tem que se tornar uma grande fé. Não é possível 10, 15, 20 anos congregando, servindo a Deus e a fé é a mesma.
Eu tenho que desenvolver. Ele disse, se vocês tivessem fé, como vocês diriam a esse monte? As duas passagens que falam, uma é essa e a outra quando os discípulos pediram para aumentar a fé a respeito do perdão. Vocês têm que perdoar 7 vezes no dia se teu irmão pecar e pedir perdão. Aí o Pedro falou, aumenta a nossa fé então. Ele falou, não, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam essa moreira, que é outro assunto. Sai daí e vai para o mar, a mesma coisa. Fé como um grão de mostarda, é fé em desenvolvimento, é fé crescente, é fé que se desenvolve com práticas espirituais. Vocês diriam esse monte, que monte? Aí Jesus estava falando do demônio que estava no menino, que se tornou um problema para o pai dele, para a família. Monte na nossa vida é tudo que nos atrapalha, tudo que nos impede. Pode ser um demônio, um espírito de enfermidade, um tranca-rua que tranca os negócios, que tranca a vida da pessoa, seja o que for. Se vocês tiverem fé, vocês dizem, esse demônio sai daí, ele sai. Seja qual for a ação dele, aquele espírito de separação que entrou na casa, na família, no casal, no matrimônio, aquele espírito de miséria, de discórdia, de dívida, seja o que for, são espíritos. Se vocês tivessem fé, vocês diriam a este monte, a esse demônio. Eu imagino assim, você está indo numa estrada reta, plana, tudo bem, tranquilo, mas de repente um monte, e você sabe que tem montes intransponíveis, né? De repente sua vida para, sua caminhada para, sua jornada para. É aquele diagnóstico médico que diz câncer, não tem cura, 3 meses, 6 meses de vida, a vida para. E aí esse espírito de enfermidade chegou. Se vocês disserem a este monte, sai daí, vai para o mar, ele vai obedecer se você não duvidar. Eu não sei, os meus negócios estão trancados, está difícil, não vai, a porta parece que está fechada. Se você disser a este demônio que está impedindo os negócios, sai da minha frente, ele vai sair. Olha que interessante, Jesus disse, se você disser ao monte, é para falar com o problema, com a situação, com o demônio, não é com Deus. Não é para falar para Deus, Deus, olha isso aqui, abençoa, me ajuda, me livra. É para falar com o monte, com o problema, sai da minha casa, espírito de confusão, espírito de discórdia, de separação, sai do meu lar, do meu casamento, sai da minha vida, sai dos meus filhos. Não é Deus, por favor, socorro. Se você disser ao monte, ao problema. Mas quando? Se você tivesse fé como um grão de mostarda. Se a sua fé fosse suficiente para aquele momento. Tem uma passagem que diz que Jesus estava no barco com os discípulos. Jesus dormindo. E aí levantou uma tempestade no mar. E os discípulos, não conseguindo controlar, acordaram Jesus. Despertaram ele. O que a tempestade não conseguiu, eles conseguiram acordar Jesus. O senhor não vê que nós estamos morrendo? Jesus não fala nada. Ele reconhece a situação, repreende o vento e o mar. Mar, para. Vento, para. Mar, aquieta. E acabou. Resolvido. Aí ele volta para os discípulos e diz assim, homens de pequena fé, por que eles não puderam expulsar o demônio? Por causa da vossa pequena? Por que as coisas não se resolvem? Pequena fé. Mas tem uma outra passagem, são 3 passagens que falam que contam a mesma história. E é o que eu mais gosto, é numa delas que Jesus disse assim, numa ele disse, onde está a vossa fé? E a que eu mais gosto é essa, ainda não tendes fé? Por que ainda? Porque já deveriam ter. E o que deixa Jesus pasmo é porque não temos fé ainda, depois de tanto tempo. Vocês já viram de tudo, já viveram tudo. Quantos anos servindo a Deus, aqueles discípulos andando com Jesus 1 ano, 2 anos, 3 anos talvez, e eles vendo milagres, recebendo um seminário intensivo com Jesus dia e noite, não tem fé ainda.
Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, desenvolvendo, caminhando no tempo certo, sabe, eu creio firmemente que não vem, a Bíblia diz que não vem tentação sobre-humana, não vem tribulação, não vem luta maior do que a nossa fé, para a qual a nossa fé já não deveria estar pronta. Deus seria injusto, sim ou não? Você não tem fé ainda para isso, é o que Jesus está dizendo. Mas aí ele diz mais uma coisa: todavia, essa casta só sai com jejum e oração. E do que ele estava falando? Do demônio que estava no menino? Da casta que estava no menino? Não. Ele falava daquela casta que estava nos discípulos, da pequena fé, a incredulidade. Você sabia que a incredulidade é um espírito? Agora mesmo nós lemos, temos o mesmo espírito de fé. Cri, por isso falei. Se a fé é um espírito, a incredulidade também é um espírito. E essa casta, ela gosta de crente, viu, gente? Se vocês orarem e jejuarem, essa casta sai. Esse espírito de incredulidade sai. O que impediu? Por que não expulsamos? Pequena fé que está em nós, gente. Talvez até por herança paterna, por criação, por tudo que vivemos, a incredulidade veio junto. Esse espírito, ele não é uma possessão, ele é uma influência, ele é uma opressão. Quando você quer crer, ele força de toda maneira, com palavras, sabe, na mente, para que você não creia, para que eu não creia. Se vocês jejuarem, essa casta sai, a fé chega e o demônio sai. Se você falar com um monte, com um problema, com a situação, fala com a doença, chama ela pelo nome e diga a ela que existe um nome que é acima de todo nome e que ela tem que se sujeitar. Diga o nome: câncer, diabetes, seja o que for. Não fala que você é e que você tem, fala contra isso. Ah, eu sou diabético. Pronto, está declarado. Diga: eu não sou diabético, eu não sou hipertenso, eu não sou doente, eu sou curado pelas feridas de Jesus, pelas chagas de Jesus. Aí você fala com essa doença, ela tem nome, é diabetes, fala: diabetes, em nome de Jesus, saia. Diga a este monte: saia. E aí Jesus disse: se você falar e não duvidar, grande problema não é falar e exercitar a fé, é manter a fé, é reter a fé, é ficar firme na fé. A Bíblia diz: depois de havermos feito tudo, devemos ficar firmes na fé e reter firmemente a confissão da nossa fé. Todo dia somos tentados a falar contra a nossa própria fé. Se você não duvidar, lembre-se que quando Jesus falou com a árvore, aos olhos deles, aparentemente, naquele momento não aconteceu nada. Eles não entenderam. Às vezes a gente ora, a gente fala, a gente determina, confessa, reivindica, declara, decreta. Tudo isso é fé em ação. Pede, mas parece que não acontece nada. Mas desde que Jesus soltou a palavra, no mundo espiritual já estava acontecendo, começou a acontecer. A árvore começou a morrer desde as raízes, de onde não se vê. As coisas estão acontecendo. Você falou no mundo espiritual, onde não se vê, o que está acontecendo. Você fala: agora minha casa vai ser uma bênção, não tem mais briga, não tem mais confusão. Chega lá, depois de uma reunião dessa, e está a mesma confusão. E o diabo vem e diz: não funciona, não aconteceu, você não tem fé. E você tem que ficar firme. Se você não duvidar, vai acontecer.
dizendo: eu sei que no mundo espiritual está acontecendo, tem uma batalha. Daniel estava orando e no mundo espiritual ele não via. 21 dias de batalha espiritual estava acontecendo. A vitória e a palavra já estavam decretadas na vida dele, no mundo espiritual. Se você não duvidar, e a Bíblia diz que o nosso pai da fé não duvidou, se deixando levar pela incredulidade, não duvidou da promessa, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, todo dia se fortalecendo, glorificando a Deus, dando a Ele a glória e a honra pelo que Ele é poderoso para fazer, pelo que Ele fez, atribuindo a Ele a glória. Está feito. Ele nos deu essa fé. Tende a fé de Deus, tenham a fé de Deus, essa fé crie, por isso falamos, não duvida. E eu quero encerrar, no último versículo que nós lemos, diz assim: e quando estiverdes orando, aliás, tudo que pedires em oração, crede que recebestes, e será vosso. Tudo que você, quando diz aqui, tudo que você disser em oração, fala do pedir, fala do decretar, reivindicar, determinar, profetizar, declarar. Quando você abrir a sua boca para liberar a sua fé, é para você crer que já recebeu. Crede que eu gosto desse tempo do verbo passado. Crede que recebestes, então será vosso. Como é que é isso? Eu tenho que crer que já tenho, então terei. Eu tenho que crer que já sou curado, então serei. Eu tenho que crer que já sou próspero, então serei. Quem está entendendo? Não é para crer que vai ter, que será. É para crer que já é, que já tem, que já pode. Fala: eu sou curado, eu sou saudável, eu sou abençoado. Tem gente pedindo bênção para Deus, me abençoa, mas que bênção mais? Fomos abençoados, todas as promessas de Deus têm nele o sim e o amém, está feito, assim seja. Já foi feito, já somos, já temos, já podemos. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele não vai levar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas feridas fomos sarados, não é que seremos. Diga: eu sou curado. Todos os dias você é curado. Diga: eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou próspero. Você pode pôr a mão no bolso, não ter um centavo aí, mas você pode dizer: eu sou próspero e abençoado. Você não está atrás de bênção, você não está querendo bênção, você já é abençoado, com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Já somos. Creia que já tem, que já é, que já pode. É como se alguém dissesse a você: eu coloquei um depósito na sua conta, coloquei $1 milhão na sua conta. Como a sua conta anda sempre vazia, você não vai nem ver, você não acredita. Não vou nem olhar extrato, nada, eu não creio nisso. Mas está lá, na sua conta celestial foi depositado. Tem um depósito de poder, de glória, de unção, de vitória, de bênçãos, provisão sobrenatural. Já está tudo lá. Crede que recebestes e será vosso. Crê que já tem, que já é. Sabe, pode ficar de pé já. Você vive lutando para mudar, dizendo: eu preciso melhorar, eu preciso ser uma pessoa melhor, mudar algumas coisas. Não, nós precisamos crer que as coisas velhas já passaram e que tudo já se fez novo e que agora nós somos novas criaturas. Eu já sou, eu já tenho. Eu não estou me esforçando para mudar. Na verdade, eu estou me esforçando para crer que eu já mudei em Cristo Jesus.
Se você puder crer em tudo isso, se nós pudermos crer em tudo isso, está feito. Está feito. Diga ao monte, nós vamos ter um momento. Você vai tomar, você não vai falar com Deus, você vai falar com um monte. Você vai falar com o problema, com o demônio. Vai falar com a situação. E vai ordenar, sai daí, vai para o mar, desapareça, sai da minha vida. Você vai amaldiçoar, condenar essa árvore que produz um fruto ruim na tua vida, ou que não produz fruto bom. Na minha vida, nunca mais você vai produzir isso. Quantos creem? Levante as suas mãos, enquanto eles ministram. Qual é o problema? Qual é a situação? Qual é o demônio? Você vai dizer a ele: saia, saia da minha vida, saia da minha casa, saia dos meus negócios, tranca a rua, sai e destranca tudo, em nome de Jesus. Fale com o monte. Pela fé posso clamar. Tudo que você disser, crendo, você vai receber. E se você não duvidar, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Crede que recebestes e será vosso. Pela fé, meu irmão, pela fé declara. Declara, muralhas caiam por terra. Diga: demônio, saia. Separação, saia. Doença, saia. Eu te ordeno, eu te repreendo. Diga ao monte. Isso. Levante as suas mãos com fé e declare, e determine, e profetize. Reivindique. Determina, decreta. Acabou o tempo de não produzir frutos. Eu posso mudar. Posso enxergar. Aleluia. Abre a tua boca e fala. Fala com essa situação. Fala com esse problema de uma vez por todas. Sim, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. E ficarão de pé diante de mim. Bendito és, Senhor. Declare a sua cura. Declare o poder de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Com as mãos levantadas, diga: eu creio, Senhor. Eu estou dizendo a este monte: sai da minha vida, no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Já está acontecendo no mundo espiritual. Você não precisa ver. As raízes estão secando. No tempo certo você verá. Se creres, verás. Não é ver para crer, é crer para ver. Está acontecendo, meu irmão. Não ouça as vozes contrárias. Fica firme na fé, retém firme a sua fé e a sua confissão. Não muda a confissão. Fala a mesma coisa. Mesmo que você possa estar sentindo dor ainda, diga: eu sou curado. A doença saiu em nome de Jesus. E amanhã não diga: Deus me cura. Diga: obrigado, Deus, porque eu sou curado por suas feridas. Por suas feridas eu fui sarado. Declara, meu irmão, declara. A tua fé está desenvolvendo como um grão de mostarda. É normal ter pequena fé no começo, mas não é normal, depois de algum tempo, ter a mesma porção de fé. A Bíblia diz que é de fé em fé, que é de glória em glória, que é de força em força. Níveis de fé, desenvolvimento.
Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão falar ao monte e ele vai obedecer. Com as mãos levantadas, agradeça ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor.